E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal MangaTube. E galera, dessa vez ó, finalmente vocês pediram tanto aí ó, review dessa edição de Ghost in the Shell. Então vamos lá, porque de tanto pedido não vou ficar alongando muito aqui no início do vídeo. Vamos direto pra review desse mangá. É hora do duelo! Então pessoal, como sempre, um resumo da obra sem muitos spoilers. Então do que se trata a história de Ghost in the Shell? Essa história é uma história cyberpunk. Daí você pergunta, o que é cyberpunk? Então vamos lá, uma história cyberpunk ela é uma história onde ela envolve humanos, onde ela envolve tecnologia, onde ela envolve também revoltas, né? Por isso que do punk. E também ela envolve armas, ela envolve tecnologia, robótica, enfim. Então ela é uma história que ela juntando tudo isso, a gente tem o Ghost in the Shell, uma história cyberpunk. Ela se passa após o ano de 2029. Então, na história do Ghost in the Shell, já é possível humanos e máquinas conviverem juntos, e inclusive ter essa questão de um humano ser meio humano, meio máquina, né? Então é possível, assim, se a gente for resumir melhor, a mente de um humano se fundir com a mente de uma máquina. Então é disso que se trata a história, né? É esse o universo do Ghost in the Shell. Como personagem principal, nós temos essa mulher aqui da capa, que ela é a Major Makoto Kusanagi. Ela faz parte da Comissão Nacional Japonesa de Segurança Pública, que é mais conhecido na história como Seção 9. E o Ghost in the Shell, ele não é nada mais nada menos do que capítulos onde mostram essas investigações, né? Onde essa Seção 9, juntamente com a da qual a Major faz parte, eles vão atrás de pessoas que estão cometendo esses tipos de crimes. E envolve também, né, as máquinas, os robôs, as pessoas usando isso. Então, cada capítulo, ele é uma história individual. Então, meio que as histórias, né, compiladas aqui nesse volume, elas não se cruzam, elas não se interligam. Então, é como se você estivesse lendo várias histórias separadas. Cada história é uma história independente, onde elas mostram essa seção 9 trabalhando nesse caso policial, investigando algum criminoso, caçando algum criminoso ou envolvendo algum crime cibernético. Eu disse que as histórias elas não se cruzam, mas o legal é que a história ela não fica uma história maçante. Não quer dizer que, devido a ser uma história que os capítulos não se cruzam, ela não vai acabar se tornando uma história confusa. Não, pessoal. Você consegue entender bem cada tipo de história. E o que eu acho legal, o que eu achei legal em cada capítulo do Ghost in the Shell, é que o autor, ele foi muito inteligente quando ele criou essa obra. Então, além dele abordar esses assuntos, né, de crimes cibernéticos, de pessoas usando robôs para cometer crimes, ele também foca muito nessa questão filosófica. Como eu falei pra vocês, na história mostra muito disso, né? De humanos convivendo com máquinas, de humanos sendo máquinas. Então tem o que na história eles chamam de transhumanismo, que é exatamente uma pessoa ser metade humana e metade máquina. E o legal também da história é que o autor ele foca muito nisso, né? A gente fica sempre falando, né, que as máquinas elas não pensam. Na história, já que uma máquina se fundiu com um humano, e aí? Será que a máquina ela vai ter o seu próprio direito de pensar ou não? Ela continua sendo uma máquina que deve obedecer os humanos. Então, na história, além de mostrar eles indo atrás desses bandidos, dessas investigações, eles também acabam mostrando isso. Tanto é que o capítulo final da história, aí sim, ele faz uma ligação com um outro capítulo anterior a ele. Foca muito nisso. Essa rede, né, que seria os nossos pensamentos. Será que é só os humanos que têm essa rede de pensamentos ou as máquinas também têm? Então ele fica muito nisso, ele faz pensar bastante nisso, né, da forma como os humanos tratam as máquinas e se as máquinas pensam igual aos humanos. Sobre a qualidade do mangá, pessoal,
Visivelmente, assim, você vendo, tá muito bacana. Ela tá semelhante ao que a JBC fez com o Blame, só que em um formato muito maior. O papel é um papel jornal, só que ele tem a gramatura dele é bem melhor, então é realmente semelhante àquela que a gente vê em Blame. E o preço, que é o mais importante, está saindo a R$ 64,90, que é o novo preço aí da JBC, né? O mesmo preço do Kanzenban e do Artbook. Só que diferente do Kanzenban e do Artbook, eu achei que o preço do Ghost in the Shell realmente ficou assim muito, muito, muito salgado. Eu achei que ele tá muito caro. Na minha opinião, o preço não vale a edição final, não desmerecendo o mangá. Mas eu acho que ele ficou muito caro pro tipo de qualidade que tem o mangá. Tudo bem que ele é um mangá fora dos padrões convencionais, então ele é maior, né? Ele é maior do que um mangá convencional, ele tem mais páginas, ele tem o dobro de páginas, então ele tem 400 páginas no mangá. Tem páginas coloridas, e inclusive eu tenho que elogiar bastante as páginas coloridas. O autor, ele fez essas páginas muito, muito bem feitas. Elas são muito coloridas mesmo. Então não é aquele cenário fosco, mesmo porque a gente pensa em máquina, que cor que vem na nossa cabeça, né? Vem o cinza, o preto, essas tonalidades. E não, o mangá nas páginas coloridas, e o pior que não são poucas não, viu? Praticamente todo o capítulo tem cerca de 5 páginas coloridas. E tá muito, muito bem feito. Vocês vão estar vendo aí, enquanto tá passando as páginas, que tá muito bem feito. Isso eu tenho que elogiar. Só que eu acho que para esse tipo de qualidade não vale o preço de R$ 64,90. Por isso eu aconselho que, se você gosta da obra, se você achou interessante, quer comprar, procura na internet que você encontra bem mais barato. Agora também uma opinião minha, que pode ajudar você a se decidir se você compra ou não o Ghost in the Shell. Como eu expliquei para vocês, ele é uma história bem mais séria. Eu tenho que falar para vocês que a história de Ghost in the Shell, ela é uma história bem séria. Até pelos traços do autor você pode ver que é aquele tipo de traço, né? É um mangá antigo, ele foi publicado lá em 1989 e finalizou em 1990. Então ele ainda faz parte, né, daquela galera dos traços antigos. E eu gosto, como eu já falei pra vocês. Mas dá pra gente ver que o tipo de traço que o autor utiliza no Ghost in the Shell, ele não é aquele traço puxado pro shounen ou até mesmo pro seinen. Ele é uma história seinen, mas o tipo de traço dele, ele consegue misturar os dois. Só que nos momentos em que a história ela é séria, os traços dele são bem sérios e lembra bastante as histórias americanas, né, os quadrinhos americanos. E como eu falei, uma dica: a leitura dele, ela é um pouco cansativa. Mas por que, Joey? Você falou pra gente que quando você tá lendo os capítulos, aí você consegue entender bem a história? Você consegue entender. Só o que acontece? Tem muita fala, tem muito texto. Juntamente com essa fala e com esse texto, tem também as notas do autor. Acho que vocês devem ter percebido, enquanto as páginas apareciam aí pra vocês, que em muitas páginas tem aquelas notas de rodapé. Essas notas não foi a JBC que colocou. Isso é o próprio autor da obra que inseriu e pediu para que as publicações, né, quando o Ghost in the Shell fosse publicado, que essas anotações também estivessem no mangá. Essas anotações, elas ajudam a gente a entender o que está acontecendo. Por quê? Como eu falei, o autor, ele foi muito inteligente na hora que ele criou esse universo. Então, muitas vezes, para a história não, como a leitura já é cansativa, para a história não ficar mais cansativa, ele coloca algumas notas. Olha, nesse quadro aconteceu isso, isso e isso, por causa disso, disso, disso. Preferi não desenhar isso e desenhar isso para facilitar. Então, ele mesmo explica algumas coisas. Até já fica um conselho para vocês. O que eu fazia? Eu lia o mangá, aí a hora que apareceu uma nota, eu parava de ler o mangá para ler a nota para eu entender. Só que aí depois aqui no final, os trouxas deviam ter colocado isso no começo, né, JBC? Eles colocaram assim: lê primeiro o mangá, depois você volta e lê as notas. Aí o trouxa que demorou um ano pra terminar de ler o Ghost in the Shell por causa disso. Então fica a dica pra você.
lê a história normal, depois que você finalizar o capítulo, aí você volta para ler as notas para você entender melhor o que o autor quis trazer no capítulo, por que ele não desenhou aquilo e desenhou alguma outra coisa, ou por que ele falou aquela informação. Essas notas são muito importantes, não deixem elas passar à toa. E, resumindo então, se você não é fã de Ghost in the Shell, se você não conhece a obra e tá em dúvida, ela tá com um dinheirinho e quer investir no Ghost in the Shell, é o que eu te falo. Lê primeiro alguma scan. Se você gostar, você compra. Se você é fã de Ghost in the Shell, já conhece, porque o Ghost in the Shell tem diversos animes, tem diversos filmes, né, animados, e agora vai estrear no ano de 2017 o filme dele lá com a Scarlett Johansson. Se você é muito fã, você compra porque você já conhece a obra, então você vai gostar. Agora, se você não conhece muito Ghost in the Shell, nunca ouviu falar, dá uma pesquisada, dá uma lida em uma scan e depois você compra. Porque é aquilo, se você não gostar, não vai valer a pena você investir um dinheiro em um mangá assim. Porque você vai acabar lendo e vai ficar lá guardado, ou você vai até se arrepender de ter comprado. Então pesquisa antes e vê. Se você achar que vale a pena, ou até mesmo por esse vídeo que eu fiz, se você achar que vale a pena comprar, investir, aí você paga, porque o mangá ele é muito divertido para quem gosta desse tipo de história. Agora, para quem não gosta, fala, eu vou comprar só porque eu achei bonito o formato. Não vai nessas, pessoal. O que tá compensando comprar o mangá é o cheiro, pessoal, porque esse cheiro assim dessas folhas é muito parecido com o cheiro do mangá japonês também. Então é muito bom, principalmente assim as páginas coloridas. Eu não sei porquê, o cheiro é diferente. Não sei se a tinta que usa é diferente, mas pra quem gosta de cheirar mangá, ó, tá bom demais. Então, pessoal, essa foi a minha review sobre o Ghost in the Shell. A obra, ela é realmente um pouco complexa, então por isso que não dá para focar em determinados pontos. Mas eu espero que com essa review que eu fiz, ajude você a decidir se você pega ou não a obra, ou até que você conheça e vá atrás para saber do que se trata Ghost in the Shell. Ela é uma franquia que tem bastante coisa sobre o tema, então se você gostou, corre atrás, tem muito material dele aí na internet. E pessoal, se você gostou do vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte review de mangá, tem review pra caramba aí no canal. Também coloque aí nos comentários se você já leu Ghost in the Shell, o que você achou, até mesmo o que você achou da qualidade que a JBC trouxe, enfim. Coloca aí nos comentários o que você quiser que a gente sempre responde. E tem o canal dos nossos parceiros da Aliança Otaku, todos estão aí na descrição do vídeo. É importante que você também vá lá e se inscreva no canal dos nossos parceiros. E tem também o Kelvin e o Otakunato, que não são da Aliança Otaku, mas eles são parceiros do Mangatube e também parceiros muito importantes. Tem também as nossas redes sociais que estão aparecendo aí na tela. Acesse todas, curta, se inscreve, faz o que você quiser nelas para você também acompanhar o Mangatube em outras mídias. Então, galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Nos vemos na próxima. É isso aí, valeu, falou e...